Agora vamos fazer um despacho de importação com uma adição. Vamos atribuir-lhe um número. Vamos escolher uma natureza. Vamos escolher a natureza que ao bocado criamos a máscara de faturação. Vamos dizer que é um DU definitivo. O número de referência é atribuído automaticamente pelo sistema. A referência do nosso cliente, portanto, conforme o programa antigo, tem a possibilidade de se colocar a referência também dos nossos clientes. O código de regime, portanto, cada vez que temos os pontinhos, podemos consultar tudo o que existe dentro da tabela. Por exemplo, neste caso será uma importação definitiva. Se fosse uma carga aérea, aqui colocaríamos a master e no documento de transporte colocaríamos a house. Neste caso, como é um despacho marítimo, vamos colocar o número do BL. Expedidor, se colocarmos os pontinhos, podemos fazer pesquisa do nosso expedidor. Escrevemos o nome e ele automaticamente vai nos buscar à tabela os expedidores que existem com o nome que nós escrevemos. Portanto, selecionamos o que pretendemos. O consignatário importador, se quisermos, também podemos fazer pesquisa. Mas, caso, por exemplo, o nosso importador não exista, no programa antigo havia a possibilidade de criar. Portanto, aqui é muito mais simples. Portanto, clica-se onde está azul e ele automaticamente abre-nos a tabela. Portanto, podemos criar um cliente novo. Neste caso, vamos utilizar o mesmo que utilizamos na máscara de faturação, portanto, a Anabela Correia. O despachante, o meio de transporte, portanto, ele também aparece-nos todos os meios de transporte disponíveis. E aqui vamos procurar o nosso Delma Jolie Viagem 18. Portanto, ao clicarmos, automaticamente ele vai nos preencher a nacionalidade, o número da contramarca e a data de chegada. Porto de entrada é LAD. Posto fronteiriço é só para carga ferroviária ou rodoviária. A nossa estância aduaneira é 01, que é o Porto de Luanda. O nosso peso bruto são 5.000 kg e ele automaticamente taxa-nos a nossa massa líquida. Caso a gente tenha a massa líquida correta, então podemos digitar a massa líquida que está na fatura. Todos estes campos a vermelhos correspondem exatamente ao número da casa do DU, portanto alguns não são de preenchimento obrigatório para o regime 11. Forma de pagamento, também temos todas as formas de pagamento. Detalhes do banco comercial, portanto, se quiséssemos introduzir, também poderíamos procurar. Código de volumes é contentor carregado cheio. Número de volumes é a quantidade de volumes e a qualidade, por exemplo, vamos supor que eram caixas. Então escolhemos 12 caixas. A genérica é mobiliário. Diverso, por exemplo. O local de embarque, se eu clicar nos pontos e escrever o código do país, ele automaticamente vai buscar os códigos do porto disponíveis para esse país. Portanto, neste caso, por exemplo, é Lisboa. Desalfandegamento não temos para o regime 11. País de procedência, ele vai nos buscar ao expedidor, mas caso seja outro, nós colocamos outro. País de destino, ele vai nos buscar ao cliente. Condições de entrega. Esta é das partes mais importantes. Quando nós temos uma fatura, normalmente os itens discriminados na fatura são FOB. Mas quando temos um CRF, os itens normalmente são discriminados em CIF. Aqui é que nós vamos escolher se o valor que nós vamos lançar nas adições é FOB ou CIF. Neste caso, vamos escolher a opção FOB. A moeda é euros e colocar-lhe o montante total da fatura, montante total FOB. Porquê? Porque o montante, a condição de entrega que nós escolhemos foi FOB. Portanto, colocamos o montante total FOB. Se fosse CIF, aqui teria que ser o montante total CIF. Portanto, isto é muito simples. A taxa de câmbio, ele vai nos buscar a tabela de câmbios. Se for outra, podemos alterar também. O frete, por exemplo, serão 500 euros, mas podia ser outra moeda qualquer. Então eu colocaria aqui a moeda e a taxa de câmbio correspondente. Ele iria fazer a conversão do frete para a moeda da fatura.
esta taxa de câmbio de dólares não se preenche. O código pautal, vamos buscar o código pautal, são outros móveis e suas partes móveis de metal do tipo utilizado em escritórios. Código de procedimento, se tivéssemos, preencheríamos. País de origem, ele vai-nos buscar ao expedidor. Peso bruto, como só temos uma adição neste despacho, damos Enter e ele vai-nos buscar os montantes totais que nós introduzimos na primeira parte. O código do MINCO teríamos que preencher sempre com a letra F e vamos para os contentores. Portanto, neste caso temos dois contentores, um de 20 pés e outro de 40 pés. E o nosso despacho está pronto. Gravamos e voltamos a gravar. Ele abre-nos automaticamente a conta caso a opção de abre conta esteja disponível. Neste caso, fechamos e temos o nosso despacho. Portanto, dados gerais, adições. Se tivéssemos CRF, colocaríamos aqui o número dos CRFs. Neste momento, temos que gerar o ficheiro eletrónico. Vamos gerar sempre o ficheiro DNA globalizado e na nossa pasta digita, portanto, está já lá o despacho gravado. Portanto, é só copiar para a pendrive para mandar para a alfândega. E agora vamos imprimir o nosso despacho. Portanto, imprimir, escolhemos sempre o reporte de importação globalizado e fazemos pré-visualização. E temos o nosso despacho pronto. Como vocês veem, a nossa genérica está completamente preenchida. Portanto, são 12 caixas, é mobiliário diverso e é um contentor de 20 e um contentor de 40. Portanto, temos o nosso despacho pronto para ir para a alfândega. Escolhíamos aqui e era só escolhermos a impressora para imprimirmos. Agora que temos o nosso despacho pronto, vamos fazer a nossa requisição. Fazer requisição de fundos, clicamos aqui. Aqui dizemos que é inicial, ele vai-nos buscar o imposto de consumo automaticamente e a retenção na fonte. E automaticamente vai-nos gerar os montantes totais da liquidação, portanto as despesas documentadas e aquilo que nós pré-definimos para honorários inerentes. Poderíamos lançar outro tipo de despesas, por exemplo, diversos, 5.000 kwanzas. Confirmamos e é só imprimir a nossa requisição de fundos. Se formos ao histórico do processo, neste momento temos a informação que ele gera automaticamente. Portanto, nós demos a entrada dos documentos, a elaboração de despacho, foi gerado o ficheiro DNA e emitida a requisição de fundos. Dentro do histórico temos dados, temos histórico no qual temos um texto que podemos escrever o que quisermos. E fica lá registado, e gestão do processo, no qual temos os movimentos de conta corrente desse processo. Portanto, o saldo do processo neste momento é débito de 227.156. Podemos introduzir o número de ordem do despacho e a data, o DAR, a data de emissão, a data de validade e o montante. E podemos depois preencher a posterior a data de pagamento.